Olá, meus irmãos, mais uma vez que estamos. Hoje nós vamos tocar um ponto que, na realidade, está vertido mais ao comportamento dos médiuns. Então, hoje nós estamos falando diretamente com cada um de vocês e, lógico, trazendo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de retidão nos nossos atos, que é muito importante, é fundamental até. Bom, antes de mais nada, deixa um like aí pra gente, comenta lá no Umbanda Linda e se você por um acaso tiver algum assunto que queira, logicamente, que nós possamos estar extraindo, possamos estar comentando aqui nas nossas palestras, por favor, fique à vontade, já podemos também estender isso, o seu desejo aos demais. Isso é muito importante, essa participação, e logicamente isso também pode ser expandido para todos aqueles que estão ligados no site do SELF. Bom, hoje nós estamos falando diretamente sobre a questão disciplinar. Bom, a disciplina, logicamente, dentro de um terreiro de umbanda, dentro de um centro de mesa, enfim, centro espírita do modo geral, é uma questão não assim básica, é uma questão imprescindível. Porque na realidade, hoje nós podemos verificar que há uma certa condicionante em torno desse comportamento geral para os médiuns, para com os médiuns. Bom, o que na realidade é muito complexo de se lidar com o comportamento humano, que as relações interpessoais fora de qualquer centro espírita, hoje já é considerada muito difícil. Logicamente, com essas situações não só de pandemia, não só falando diretamente sobre Covid, nada disso. É porque realmente na família, por exemplo, que é a base, o berço dessas condições, das condições sociais, lamentavelmente nós estamos vendo que está cada vez mais complexa essa situação. Então, o que na realidade hoje trazemos em termos de comportamento, lógico, nós devemos muito aquilo que nós trazemos de relacionamento com nossos pais e com nossos familiares no modo geral. Muitas das vezes até nós vemos questões muito, vamos dizer assim, até um certo absurdo que dizem, que na realidade quando as pessoas veem uma outra pessoa com um comportamento não muito favorável, costuma-se dizer assim, os pais dele não deram educação. Ó, tá vendo? Esse daí já simplesmente, não, o pai e a mãe não estão nem aí com ele, ou com ela. Mas porque na realidade, muitas das vezes, isso é um tremendo absurdo, porque há umas certas condições dos pais que às vezes se esmeram e logicamente até fazem de tudo para que essa pessoa, no caso os filhos, eles simplesmente tenham condições de poder ir em frente, de poder ter uma educação, de poder frequentar uma escola, enfim, de ter a sua vida social regrada e, logicamente, tornar-se um cidadão de bem. Mas o que na realidade nós vemos muitas das vezes é o apoio dos pais e, logicamente, o contrassenso dos filhos. E isso é refletido diretamente nessa índole, porque é dela que na realidade é individual, é dela que se espelha as situações conflitantes na sociedade. Bom, eu não estou isentando pais de responsabilidade, porque existem realmente pais que fazem, lógico, situações equivocadas na vida e que isso vem a refletir diretamente na educação do filho. E que, obviamente, nessa passagem, acaba por pegar essa situação,
vamos dizer, processando essa situação, e principalmente quando são pequenos, antes dos 7 anos de idade, quando ainda estão em processo ainda reencarnatório e na finalização dele, até a formação de personalidade. Então aí acaba criando um indivíduo que pode vir a ser problemático no futuro. Lógico, tudo isso são fatores desencadeantes, mas que reflexo isso vai ter dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, do modo geral? Todos. Porque muitas das vezes o que nós podemos observar em termos de comportamento é muito disso que nós condicionamos. Não só, por exemplo, nos médios, mas também na assistência, embora que a assistência muitas das vezes ela venha dentro de um padrão de aceitação pelo fato de realmente da necessidade que eles ali estão para poder serem beneficiados, o caso dos médiuns já é um tanto diferente. Por quê? Dependendo dessas condições, dependendo desse comportamento, dependendo da disciplina pela qual eles tenham sido regrados no passado, isso vai trazer muita coisa à frente. E isso vai não dificultar, mas vai tornar uma condição, às vezes até impossível, de sequência desse médium no terreiro ou no centro espírita. É difícil pra caramba, mas pode vir a acontecer. Situações que acontecem com 5 ou 50 médiuns. Não importa o número, o que importa são condições pontuais que existam dentro, que na realidade fazem com que essas pessoas em específicas, elas tenham a tendência a minar outras, a simplesmente fazer com que essas pessoas que estão dentro ali, praticando a caridade, fazendo, auxiliando, elas passem ou a não respeitar as regras de conduta impostas pelo local, porque obviamente todo centro as possui, até mesmo por regramento condicional de empresa, quanto, lógico, pelo fato do convívio social existente dentro desse ambiente. Então é muito sério. E há, dependendo das situações, essas condicionantes do indivíduo que se encontra muitas das vezes nessas condições, umas vertentes que podem vir a influenciar diretamente na condição mediúnica do mesmo ou da mesma. Então, vamos dizer assim, nessa configuração, é básico dizer que pode vir a simplesmente fazer com que esse indivíduo, ele ou ela, estejam diretamente fora desse padrão, primeiro, o padrão vibratório, segundo, o próprio padrão mediúnico, da qualidade dessa mediunidade. Porque isso desfoca completamente. Não adianta você ter todo o conhecimento possível e imaginário a respeito da doutrina, não adianta você ter toda a passagem em relação à sua mediunidade, não adianta você já ter anos e anos e anos de médium,
se obviamente você abrir comportas para que na realidade você, num desvio, você comece a se entregar em condições para que a obscuridade dê as caras e com isso, obviamente, afaste os reais espíritos de luz no trabalho que lhe é peculiar. Então, isso, como eu disse, vale para 5 ou para 50. Que por vezes vocês podem ver terreiros ou centros espíritas com poucas pessoas, mas que de qualquer forma o orar e vigiar continua presente mesmo com quantidade mínima. Imagina centros com 50, com 100 médiums. Óbvio, isso vai fazer com que redobre a atenção, redobre a capacidade, ou que, logicamente, essas regras de conduta sejam muito acirradas até, porque depende muito das situações internas de cada centro, de cada terreiro. Muito. E, lógico, cada uma com as suas especificações, cada uma com suas regras, sendo elas mais contidas, sendo elas mais acirradas. Isso é o que, na realidade, quem vai determinar será a própria diretoria espiritual, juntamente com a diretoria terrena. Então, é muito importante. É uma série de situações que muitas das vezes, como eu já falei, pode vir atrelada a situações familiares, as situações do psique do indivíduo, e isso pode ocasionar uma condição de ataque da obscuridade, um ataque de obsessor naquele, e simplesmente por uma situação que pode gerar uma fascinação, isso vir a ser simplesmente uma comporta que se abre e simplesmente a partir dali você acredita em uma situação que você cresça como médium numa situação assim espetacular, quando na realidade é um decréscimo que você está tendo naquele instante. E isso é muito preocupante. E é necessária uma rápida intervenção nessas histórias, porque isso é muito, mas muito perigoso, não só para o médium, quanto para o centro. Porque isso faz com que haja um descrédito por parte do médium e, logicamente, podendo vir a refletir até mesmo nos demais e no próprio centro o qual faz parte. Então, tudo isso é muito peculiar. Eu, por exemplo, já escutei casos de outros centros espíritas e casos verdadeiramente complexos em torno dessa história, principalmente em torno da fascinação. Por quê? Porque é uma condição que o médium ele acredita que já tem um conhecimento mais do que suficiente e acha que pode, dentro dessa condição, falar o que acha que vem na telha. Falar o que na realidade está dentro dessa condição. E ainda acreditar que realmente está sendo intuído. Só que a intuição não vem bem de quem teria que vir, que é o espírito de luz. A intuição já vem de um espírito que na realidade está ali para o ataque. E ataque, minha gente, é o que mais se sofre.
ataque é o que mais nós sofremos, dentro e fora do terreiro. Vocês vejam, não precisa ir muito longe. O nosso próprio dia a dia já é uma série de ataques. O estar vigilante nunca foi tão necessário, tão preciso, tão fundamental. É porque, infelizmente, as pessoas, muitas das vezes, elas não enxergam esse ponto. O que está dentro dos portões também tem que ir para fora dos portões. O que nós aprendemos lá dentro, o regramento, a disciplina, o comportamento uniforme, urbanizado, a questão de convívio com os irmãos, tudo isso tem que ser passado também para o lado de fora. Tudo isso também tem que chegar no externo. Porque as pessoas, elas acreditam, muitas das vezes, que é a mesma coisa que está lá dentro. Você já sabe que, por exemplo, num centro de mesa, por exemplo, vamos fazer uma suposição, em que um dos participantes ou dirigente da mesa, enfim, ele fale a respeito, através de palestras, eu mesmo, falando a respeito de vários assuntos, de várias situações, você não acha que os espíritos que na realidade eles estão, vamos dizer assim, são espíritos bem endividados, são espíritos que realmente estão muito complicados, eles, logicamente, vão verificar e, por vezes, até estar perto de mim para ver se realmente eu trago isso para a minha vida. Os espíritos que estão lá no centro, por exemplo, eles, alguns que são sofredores, quando nós temos a nossa mesa mediúnica, eles vão constatar o que realmente você está falando. Não, meu irmão, mas tem que ser dessa maneira, mas tem que ser dessa forma, tem que agir dessa maneira, tem que ser assim, nesse jeito. Mas esse espírito, muitas das vezes, ele tem todo o tempo do mundo para seguir você e verificar que na primeira esquina que você virar o carro, você vai se lembrar da mãe do sujeito que você tomou uma fechada. Vai se lembrar de quando você saiu, você simplesmente se negou a, por exemplo, a fazer alguma coisa a respeito de um familiar seu, uma mãe, um pai, que você virou as costas para alguma coisa. E aí, sabe qual é o nome disso? Descrédito. Então, vocês vejam uma série de situações que existem que são de fundamental importância para que nós possamos entender o quanto há de comprometimento pessoal em torno dessas situações que estão dentro do ambiente, do microambiente do centro, para o macroambiente externo. Ou seja, nós não estamos ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos também junto aos nossos familiares, nós estamos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, né? Na rua, nos nossos afazeres, enfim, em qualquer lugar. E isso tem que ser levado para a vida. Não precisamos ser, nenhum momento, elogiados pela situação pela qual nós, na realidade, é mais do que nossa obrigação. Nós não estamos lá por obrigatoriedade. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça e falou assim, vai ser médium.
Todos estamos lá por opção. Não, eu preciso. Então é necessidade. Beleza. E você vai, estuda, faz, acontece. Estuda também todas as situações que na realidade você necessita para manter a operacionalidade do centro. Bom, o que é a regra de conduta do próprio centro? São normas e procedimentos pelas quais você e os seus demais irmãos precisam estar cientes de que elas são regras que não podem ser infringidas de forma alguma, sob pena de alguma sanção, muitas das vezes. Então, como eu já falei, cada centro tem a sua formalidade legal para que realmente ela tenha, vamos dizer, o seu caminho para disciplinar o seu quadro de médiuns. Beleza. Então, o que há a necessidade de nós termos que nos policiar? Então, poxa, mas espera aí, eu não tive lá uma infância muito boa, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de situações, mas aí é que entra o estudo. Meus pais não me deram uma educação plausível, ou então, de repente, eu tive muitos problemas na minha infância com minha mãe ou com meu pai, e tive problemas homéricos, e hoje isso reflete, procura ajuda. Lógico, se você tem a necessidade de ser médium como então, obviamente, você tem que continuar sendo médium ostensivo, médium, no caso psicofônico, enfim, qualquer médium, qualquer classificação. Agora, é necessário que você também cuide do seu eu interior. É necessário que você se policie, porque na realidade, ataque você vai sofrer toda hora. E muitas das vezes, por uma questão de terceiro, às vezes um elogio pode fazer uma diferença enorme numa situação como essa. Como assim? Ser elogiado, pô, você é ótimo, pô, teu guia é maravilhoso, tal, não sei o quê, puxa vida. Cara, assim, e você simplesmente o quê? Inflar o ego. Aí você está a um passo de fascinação. Pode estar a um passo de fascinação. Se não tiver um autocontrole, se você não tiver uma condição realmente de segurar a onda. Aí você vai acabar como acabou Valdo Vieira, junto a Francisco Cândido Xavier. Aliado, um cara que escreveu literatura espírita, mas que no fim das contas, ele simplesmente se voltou contra Chico Xavier e acabou tendo situações em as quais ele realmente andava em oposição aos pensamentos do Chico. E aí começou a falar um monte de bobagens e começou a andar num mundo completamente fora de esquadro. Então, o orar e vigiar é sempre, meus irmãos, não se esqueçam disso. É uma condição que realmente é necessária. Mas assim, vamos tentar entender alguns quadros que acontecem e muitas das vezes questões de uma palavra maldada, o que pode se transformar, o pensar antes de falar, o ver que na realidade, o que naquela palavra pode vir a infringir, o que pode vir a simplesmente segregar. Às vezes uma situação dessa pode virar uma situação tão negativa em uma única palavra que você pode perder
não só o fio da meada, mas uma amizade de muitos anos. Você pode perder o controle de uma situação por causa de uma brincadeira. Você pode entender que isso possa vir a ocasionar uma situação interna muito complicada. Então, todo cuidado é muito pouco. Todo cuidado é muito pouco quando se trata de umas situações em detrimento ao, vamos dizer assim, à operacionalidade e à boa regra de conduta referente às pessoas que fazem parte de um centro espírita. Lógico, nós precisamos entender que isso não foge a determinados padrões que, obviamente, cada centro tem de conduta. Tá? Eu não estou frisando uma uniformidade em torno de todas as situações de cada centro. Não. Cada um existe dentro de um propósito disciplinar. Então, é preciso realmente que cada um, obviamente, que pertença a um centro espírita, veja quais são esses regramentos, essas regras e, lógico, se na dúvida, procura a diretoria do seu centro para que realmente possa ser melhor explanado, melhor para dirimir qualquer problema, qualquer dúvida que venha a existir em torno disso. E o resto é cuidar-se. O resto é você verificar o quanto você está em torno dessas posições que eu acabei de mencionar. É muito difícil, depois que você começa a, vamos dizer assim, a desregular essa linha, assim, a ir sim, em posição de zigue-zague, né? Em sentido de zigue-zague, é muito difícil você aprumar novamente. Então, muito cuidado, muita cautela. Logicamente, como eu já disse, vamos tentar entender, vamos dizer assim, todas as situações pertinentes à nossa própria disciplina, ao nosso próprio comportamento e somente falar realmente aquilo que é indispensável para o irmão, para a irmã. Isso vai fazer uma diferença muito grande e, logicamente, garantir a operacionalidade das ações, né, do centro, das sessões, tanto das sessões de mesa quanto das giras, enfim, é isso. Bom, minha gente, eu agradeço por vocês terem estado até aqui, obrigado mesmo mais uma vez, e se você gostou, deixa o like aí pra gente, comenta lá no Banda Linda o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, também comenta, e logicamente estamos aqui abertos a toda sugestão que vocês precisem aí de um estudo futuro, de uma outra palestra aí, abordando um outro tema, é muito importante para a gente, nessa sequência. E, como eu já falei no vídeo anterior, nós teremos algumas novidades de 2020, possivelmente nós façamos podcasts para mesclar junto com as palestras, para aquelas pessoas que não têm muito tempo para as palestras, a gente vai também encurtar o tempo. Isso vai fazer algumas modificações que a gente vai aí ao longo aí de 2022, perdão, a gente vai implementar, ok? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por terem estado até aqui, um beijo no coração de cada um e sejam felizes.